Seguindo numa linha que é muito própria para nós aqui da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, nós daremos passo sob esse tema. Ressurgiu, tudo bem, mas por que ressurgiu? Qual o sentido da ressurreição? Qual a implicação da ressurreição na nossa vida? Então, uma ênfase na teologia prática. Ressurgiu, mas e agora? O que eu tenho com isso? Ressurgiu, mas mudou o quê? Mudou exatamente o que na minha vida? A ressurreição de Jesus Cristo. Ou talvez, mas ressurgiu mesmo, né? Mas ressurgiu? Ou ainda mais, para a minha fé, é necessário isso? Qual a implicação da ressurreição na minha vida? Para que haja fé, é necessário mesmo a ressurreição? Ou não, talvez? Bom, nós vamos ler um texto da palavra, que é Atos 1, 3 a 9, e a nossa defesa é que, sim, sem ressurreição não há fé. A nossa defesa é que, sim, pessoas testemunharam a redenção, a ressurreição. A nossa defesa é que não só algumas pessoas testemunharam, ouviram a redenção, ouviram o processo redentivo que passa pela ressurreição, como aceitaram morrer por essa verdade. Note que isso é muito diferente. Uma coisa é dizer, sim, eu aceito a ressurreição. A outra é dizer, eu morro por ela. E quais aplicações são possíveis à nossa vida a partir de conceitos como estes? Então, os textos bíblicos são estes. Atos 1, 3 a 9. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo, ou não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Este é o momento, então, pós a ressurreição. A minha linha é essa daqui, uma breve introdução. A pergunta, cadê o corpo? Onde está o corpo? Porque foi objeto de muita discussão. Alguém o reconheceu vivo? Não era só saber, alguém o viu mesmo? Alguém morreria por ele? Porque uma coisa é saber que ele morreu e valorizar isso intensamente, mas a outra é, alguém morreria por ele? Bom, qual o objetivo mesmo da ressurreição na nossa vida e algumas aplicações finais? Pensemos. Olha o que Paulo disse aos Coríntios. Olha essa frase. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então essa é uma resposta imediata a todo e qualquer que acha que pode viver um cristianismo sem passar pelo conceito, mas não é um conceito limitado, um conceito mínimo, o conceito amplo, a grande explosão da dinamite de Deus, a ressurreição do seu Filho ao mundo. Meus irmãos, em palavras rápidas,
para conceituar a ressurreição no grande processo de redenção de Deus. Deus usou de 3 formas para se comunicar com o homem. Primeiramente, Deus se revelou. Deus se revelou é se manifestar. Deus se revelou com uma ênfase muito forte, praticamente de 3 maneiras. Primeiro, Deus se revela lá no início de tudo, através das aparições, que nós chamamos teofanias. Deus vinha e conversava com as pessoas. Deus se condensava em formas de comunicação que as pessoas conseguiam falar com Deus. Isso chama-se teofania. E este período, o período das teofanias, o máximo, o tempo que Deus mais usou foi até Moisés. Finalizou este tempo, como ênfase, a primeira parte das Escrituras foram estabelecidas. O Pentateuco, os 5 livros, os 5 primeiros livros. Deus então se revelou dessa maneira, aparecendo, falando com o homem, e o homem foi registrando. Moisés registrou a primeira parte da Bíblia, fechou esse tempo, não de maneira estanque, mas fechou como ênfase. Não foi mais a ênfase de Deus falar por teofania. Inicia um novo período, período da profecia bíblica. E no período da profecia bíblica, Deus continua se revelando progressivamente, e agora tem seus profetas. Os seus profetas falam de Deus, mas a Bíblia diz em Deuteronômio que nunca mais se levantou pessoas para falarem, e Deus não usou mais da metodologia de falar frente a frente, como falou com Moisés. Haja vista a grande diferença entre Moisés e Josué. Mas Deus continua a se revelar, usando seus profetas, tendo uma expressão não direta como nas teofanias, mas indireta pelos seus profetas. E seus profetas agora precisam dar conta. Todas as suas profecias precisam ter seus atos comprovados, ou seja, as profecias precisam ser fatos verídicos, fatos comprovados, e as profecias precisam estar em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com a palavra e fatos. E então os profetas desenvolvem esse trabalho, e até Malaquias, nós temos então esse período amplo da profecia. E o que gerou? A segunda parte da Bíblia. Então nós temos na primeira parte, no fator revelacional, o Pentateuco, ênfase, teofania. A segunda parte, os profetas, a história, os livros de sabedoria, e Deus trabalhando com profecia. E então a segunda parte da Bíblia, e nós temos o Antigo Testamento, e nós temos a vinda do Messias. A vinda do Messias é o período apostólico, e novamente Deus agora continua a aumentar a sua revelação, a sua manifestação, a sua forma de ser conhecido, mas não mais por teofania, não mais por profecia, que era um pouquinho maior, mas pelo seu Filho. Hebreus 1 e 2. Deus falou de muitas formas, mas agora não precisa mais falar caminho da teofania, caminho da profecia. Fala-nos pelo seu Filho. Pronto, agora nós temos o Emanuel, o Deus conosco. Mas como é essa comunicação plena do Deus conosco? A comunicação plena do Deus conosco não é só pelos 3 anos que Jesus viveu na Galileia. É exatamente por causa desse fato, da ressurreição. É a ressurreição que elevou Jesus, que levou-o de volta, e de onde ele está, ao enviar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus complementa uma das 3 maneiras primordiais de Deus trabalhar com o ser humano. Primeiro, Deus se revela.
Depois ele inspira pessoas, e eu citei 3 tempos aqui. Ele inspirou Moisés para escrever o Pentateuco. Ele inspirou todos os outros homens para, depois do Pentateuco, escrever a segunda parte da Bíblia. E ele inspirou todos os que andaram com Jesus a escrever o Novo Testamento. Então nós temos da teofania, a primeira parte da Bíblia, da profecia, a segunda parte da Bíblia, e da vinda de Jesus Cristo, a terceira parte da Bíblia. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas note lá no fundo a inteligência perfeita de um Deus em ação pelo seu povo. A Bíblia é o resultado desses 3 grandes momentos. Esse terceiro momento é maior do que todos os outros, porque o terceiro momento vai proporcionar exatamente a ressurreição. E essa ressurreição, ela é a âncora da nossa fé. É que alguém adentrou ao Santo dos Santos. E ele foi antes de nós, ele adentrou o estado de glória, e ele foi antes de nós, e disse: eu vou, e vocês virão depois. Então nós estamos dentro de um processo de espera. Por isso estudar a ressurreição é para fortalecer a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não existe salvação. Todos estarão condenados e sem qualquer esperança. Sem a crença na ressurreição, sem redenção. Ponto inicial para pensarmos, porque as outras coisas vêm para complementar essa ideia. Nunca na história Jesus Cristo sofreu tantos e tão blasfemos ataques do que na época em que a gente tem vivido. Luta das trevas para tentar desestruturar os fundamentos da igreja, irmãos. Seu nascimento, sua vida, seus milagres, seu ensino, sua morte e ressurreição, tudo é atacado. Tudo. Se eu falasse aqui, vou lhes falar sobre a morte de Jesus, haverá alguém que verá essa pregação depois num dos nossos sites e dirá: para mim Jesus não precisa ter morrido. Se eu falar sobre milagres, alguém vai dizer: não, ou tudo é milagre. Se eu falar sobre qualquer coisa, tudo será questionado, tudo será colocado em risco. Nunca houve tanto ataque a um simples ato de Deus enviar o seu Filho para morrer e para ressurgir. O que tem por trás disso tudo? É que tem alguém, e eu chamo aqui de diabo, que gostaria que todos acreditassem que Jesus nunca nem existiu. Mas como isso é impossível, porque pode acreditar, acredite numa coisa que existe em você. Se você creu em Jesus Cristo, você não consegue descrer mais, nem que você queira. Bom, então é impossível descrer naquilo que você creu, porque o que você creu, da forma como você creu, não foi por você, foi Deus que lhe deu a fé. Então você não consegue mais descrer, nem que você queira. Então isso é impossível, mas se pelo menos ele conseguir desacreditar a realidade da sua ressurreição, ele já terá desmobilizado boa parte do cristianismo. De fato, se Satanás conseguir desacreditar a mensagem da ressurreição, ele terá conseguido arruinar a mensagem do Evangelho. Nós louvamos a Deus porque a mensagem do Evangelho anda, e anda muito. Graças a Deus, os ataques das trevas não alcançam os seus objetivos. O Espírito Santo continua, e esse é o ponto. A iluminação do Espírito Santo continua em ação. Deus se revelou, Deus inspirou pessoas e construiu a Bíblia, deu a Bíblia está aí nas nossas mãos, e agora o Espírito Santo ilumina a nossa mente para que a gente leia e entenda. Então todo o processo continua em ação. Você abre para mim, querido? Ele ressurgiu. Mas, o que é que eu tenho com isso? Obrigado. Ele ressurgiu. Qual é a objetividade da ressurreição? Além disso, a Bíblia tem nos fornecido elementos suficientes que não estão aqui no conceito da ressurreição para que continuemos a anunciar que ele vive. Lucas descreve a ressurreição de Jesus
e afirma que ele apareceu sim, vivo. A estes, depois de ter padecido, como lemos, se apresentou vivo, com provas incontestáveis, diz lá no texto, não só uma vez, por 40 dias, e sempre falava das coisas referentes ao Senhor. Depois de morrer pelos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, aparecer durante 40 dias para os discípulos, dando-lhes instruções sobre a obra que deveriam realizar, Jesus sobe ao céu definitivamente. E é isso que nós chamamos de ascensão de Cristo. Às vezes é difícil para nós entender o porquê da ascensão de Cristo. Por que Cristo se afastou de nossa vista? Porque não permaneceu aqui. As pessoas usam essa expressão. Quem está longe dos olhos também está longe do coração. Talvez os discípulos, em João 14, gostariam que Jesus dissesse: eu permanecerei com vocês. Mas a resposta de Jesus é: eu não permanecerei com vocês da forma como eu estou. Eu subirei para o Pai e eu enviarei o Consolador. E vocês vão entender depois que é melhor para vocês que o Consolador esteja com vocês do que eu mesmo estar com vocês. Em tudo, parece uma grande perda para nós o fato de que Jesus deixou este mundo depois de ressuscitado. Mas a Bíblia não ensina isso. O próprio Jesus disse: eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. E anteriormente já havia declarado: se me amasseis, se alegrariam de que eu voltasse para o Pai. De acordo com a palavra de Deus, há muito mais benefícios para nós no fato de Cristo ter ido do que se tivesse ficado. Ressurgiu. E agora, Lucas descreve como nós lemos no versículo 9: dita estas palavras, foi elevado às alturas, uma nuvem os encobriu. E certamente é um momento muito diferente, porque a nuvem que representava a presença de Deus acolheu, recebeu, envolveu a Jesus. Os discípulos só podiam ficar olhando para o céu. Esse momento marcou essa exaltação acima dos céus. É uma forma de Deus manifestar o seu poder, tanto do seu domínio soberano, quanto do que ele viria a fazer. Qual é o objetivo da ressurreição? Na última frase, o objetivo de Jesus dividido em duas formas: o resgate do seu domínio soberano e o início da sua obra intercessória. Mas antes de tudo isso, tem uma longa discussão: onde está o corpo que sumiu? Lucas diz: no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Após esse período de sofrimento, o Senhor rendeu o espírito, foi sepultado no túmulo de um homem importante, chamado de José de Arimateia. Os túmulos no período de Cristo normalmente tinham uma entrada de 1,5 metro de altura. A construção era feita de tal forma que uma vala ficava exatamente na entrada do túmulo, mais fundo, cavado mesmo, e uma pedra grande, redonda, ficava fora da vala. Quando o morto era colocado para dentro, essa pedra era não só rolada como se rolasse sobre uma superfície plana, mas rolada para dentro de uma cavidade. E então essa cavidade era o tipo de suporte que segurava. Quando o suporte era removido, a pedra então ia para aquele lugar e ninguém mais movia essa pedra. É assim que todos os túmulos tinham a sua fechadura, para que ninguém entrasse mesmo. Mateus diz que era uma pedra grande em Mateus 27. De fato, tinha de cobrir 1,5 metro, mas uma pedra de 1,5 metro pesa 2.000 quilos. E a pedra não era o único empecilho. Quem move a pedra de 2.000 quilos? Mas o maior empecilho era o próximo. Mateus nos diz que foi colocada uma escolta junto
ao sepulcro para impedir que os discípulos roubassem o corpo e alegassem qualquer coisa que eles, o Império Romano, não gostasse, obviamente. E ainda mais, que aquela guarda selou a pedra. O selo, provavelmente fornecido por Pilatos, demonstrava que o túmulo estava sob a custódia, ou sob a proteção do império. A guarda romana era composta de muitas pessoas, no mínimo 16. Não seria fácil roubar um corpo ali. E a punição, então, para a quebra do selo, morto também. Quem tocaria naquele selo romano? Crucificado de cabeça para baixo. Os judeus admitiram a evidência do túmulo vazio. Existem evidências históricas de que eles mandaram mensageiros aos 4 cantos do mundo, desmentindo que Jesus havia ressuscitado, alegando que os discípulos tinham roubado o corpo, ou seja, admitiram que o corpo desapareceu. Entretanto, como os discípulos fariam isso? Como aqueles discípulos fariam isso? Por isso, o fato histórico permanece. A pedra foi removida, o corpo sumiu, o túmulo está vazio. Além disso, o relato bíblico não diz que a pedra foi apenas afastada do túmulo. A palavra grega para removeu também é revolveu. E revolveu significa atirar para longe. Quem fez aquela pedra de 2.000 quilos, à luz da guarda romana, será tirada para longe, porque os discípulos afastariam uma pedra de 2 toneladas para tão longe da entrada. Os 16 homens dormiam. Então, o corpo não estava lá, mas onde está? Como foi tirado? Como explicar o túmulo vazio a partir da ideia romana de que havia uma escolta lá? As primeiras testemunhas, então. A Bíblia diz que Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias. A primeira aparição foi aos 11, dentro de uma sala fechada, com portas fechadas. João 20 diz que ele simplesmente apareceu com as portas fechadas, o que já implica uma alteração na sua essência. Tempos depois, ele até mesmo permitiu que os discípulos o tocassem, para ver que não era só um espírito. Mas prestem atenção na alteração de Jesus. Em outra ocasião, ele se alimentou com eles. Estudos têm demonstrado que as pessoas perdem a memória sobre fatos que ocorreram com extrema rapidez e sob muita pressão. Mas este não foi o caso dos discípulos, que descreveram minuciosamente as aparições de Jesus. Ou seja, eles devem ter passado muito tempo com Jesus. Os discípulos, contudo, não foram os únicos que tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus, reconhecê-lo vivo. O apóstolo Paulo diz que ele apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, disse Paulo. Olha, essa implicação é forte, porque Paulo escreve aos Coríntios e diz: 500 viram Jesus. A gente não acredita, eles estão vivos ainda. Vão lá e vejam com eles. Ressurgiu. E agora? Era possível que alguns poucos discípulos inventassem uma história, dizendo que ele havia ressurgido. Mas 500? 500 dispostos a morrerem? 500? Não, 500 não. Seria impossível que tantas pessoas tivessem se enganado com respeito a quem viram. Num tribunal, o testemunho de tantas pessoas seria amplamente convincente.
Além disso, estavam vivas. Se não fosse verdade, poderiam demonstrar a mentira, não é? Poderiam dizer, não vimos. Mas por que é que Paulo escreveria isso aos Coríntios? Ressurgiu e quem testemunhou está vivo. Podem ir até onde eles estão. Podemos agrupar as aparições de Jesus, conforme são atestadas na palavra, em pelo menos 6 acontecimentos nos 4 evangelhos. E em Atos também, e em 1 aos Coríntios. E a ordem é mais ou menos essa. Primeiro para Maria Madalena, logo depois para outra mulher, como está em Mateus 28, particularmente a Pedro, e tem uma situação muito forte com Pedro, por conta das negações de Pedro, para Cleófas e seu companheiro na estrada de Emaús, quando ao final eles o reconhecem partindo o pão, para 10 apóstolos na sala fechada, menos Judas e Tomé, novamente para Tomé e os outros uma semana depois, porque quando Tomé ficou sabendo que Jesus esteve lá, disse, só creio se vejo, para mais de 500 irmãos, como diz Paulo, numa única ocasião, talvez na ocasião da grande comissão. Mateus 28, quantos estavam lá, quando Jesus disse, toda autoridade o Pai me deu, agora caminhem e façam os discípulos, para Tiago, o irmão do Senhor, para 7 discípulos no mar da Galileia, com o barco tomando muito vento, para os apóstolos em Jerusalém, no período da ascensão, como lemos, para o apóstolo Paulo, depois de todos, no caminho de Damasco. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, disse o Filho de Deus. Bom, nós temos muitas pessoas que ouviram, mas ainda mais impressionante é o testemunho dos mártires. Um outro argumento importante que demonstra a realidade da ressurreição de Cristo envolve considerações a respeito das atitudes dos discípulos antes, durante e depois da ressurreição. O próprio João nos diz que eles estavam reunidos às escondidas, ainda naquele domingo à tarde, a portas fechadas, e o motivo era o medo mesmo. Todos estavam com medo. E que medo era este? Era o medo natural de homens que viram seus planos serem frustrados, seu líder ser morto há 3 dias. Sabiam que se aparecessem certamente seriam punidos, e quem sabe até mortos, até porque os boatos de que o corpo havia sido roubado estavam se espalhando. Ninguém falava de ressurreição, falava-se de roubo. E quem eram os suspeitos do roubo? É claro que nenhum dos discípulos estava disposto a aparecer. Quem arriscaria a sua vida por um homem morto, que alguém disse que o corpo foi roubado? Essa pergunta é bem importante. Ninguém arriscaria sua vida por um homem morto, simplesmente. E eles, de fato, não estavam dispostos a isso. Por esse motivo, estavam escondidos. Mas alguns dias depois, encontramos o apóstolo Pedro pregando ousadamente dentro de Jerusalém a respeito de Cristo e da sua ressurreição. Alguns dias depois, o que mudou? O que os fez crer? O que os fez a serem tomados de coragem no local, no lugar daquele medo, da suspeita? E todos os apóstolos e discípulos estão lá. Um dia todos escondidos, no outro dia todos no meio de uma multidão de mais de 500 pessoas, talvez, desapareceu pela certeza do Cristo vivo. O que fez esses cristãos se tornarem as pessoas que foram, foi a certeza do Cristo vivo. 3.000 pessoas se convertem naquela hora, pela certeza pregada de um Cristo vivo. Parece que a evidência da ressurreição mudava a vida das pessoas. Não parece oposição. Mas o que é mais impressionante ainda é a própria disposição dos apóstolos de sofrerem por causa de Jesus. Faça essa análise com você mesmo. Nós estamos aqui no domingo de manhã.
nós estamos aqui com o ar-condicionado ligado, nós estamos com um serviço de som que não é uma perfeição digital, mas você consegue compreender, assentado em uma poltrona. Eu estou com um computador que possa trabalhar com dignidade. Tomamos a ceia do Senhor, nossos pastores serviram, nossos presbíteros lhe serviram no seu banco. Seu carro, se você quiser, e é para ser assim mesmo, está no estacionamento. Tem um diácono lá cuidando do seu carro. Não é uma coisa extremamente difícil estar aqui. Estou falando, e sem contar que aqui nós temos nossas amizades, nossos irmãos, nossos queridos que nós convivemos, que nós nos encontramos. Se você tem seu filho nesse momento e ele tiver uma idade tenra, os professores estão lá dando aula para ele, para ela. Não é exatamente um sacrifício estar aqui, irmãos? Não é, né? Nós percebemos isso, percebemos que é melhor estarmos aqui do que talvez sozinhos em qualquer outro lugar. Está ótimo, e é muito bom estar aqui, e continuemos sempre mais aqui. Mas imagine você saber que você sairia de casa para vir a este lugar, e não seriam os diáconos de camiseta branca para lhe dizer: bom dia, que bom que você está aqui, bem-vindo, venha a este lugar, entre, assente-se. Mas era um guarda romano que olharia para você e dissesse: você também vem aqui? Algemas nesse, por favor, soldado, porque ele vem a esse lugar. Se você soubesse que neste momento uma guarda romana estivesse aqui para prender você que vem a este lugar, opa, aí você já começa a perceber o que é que eles viviam. Você estaria aqui? É assim que as coisas são. É assim que o cristianismo se torna, de repente, uma verdade que muitos não aguentam, simplesmente não aguentam. Pelo amor de Deus, pastor, que igreja é essa que a gente vai para ser preso? Que igreja é essa que a gente vai para ser condenado? Que igreja é essa que a gente vai para ter que dar conta de um Jesus que morreu há 2000 anos? E talvez, obviamente, digo talvez, mas me permitam falar de uma maneira muito direta e muito objetiva. Me permita, como um servo seu, me permita desafiá-lo a uma fé mais intensa. Talvez você não estaria aqui. Talvez não. Bom, só que esse era o seu testemunho. Talvez você estaria aqui e morreria numa masmorra por esse Jesus, pelo testemunho público diante de 10 ou 15 soldados. Mas me permita o direito de colocar a sua fé em prova, para que a virtude da sua fé apareça e não a condenação. A virtude. Porque o cristianismo precisa disso. Ele precisa de gente que diz: é na catacumba? É dentro de um cemitério que a gente se reúne? É quando eu estou cansado, depois de trabalhar como escravo do Império Romano, que a gente se reúne? Eu troco o privilégio da minha cama para estar com os meus irmãos em adoração? Aonde é? É no cemitério do norte de Jerusalém? É no quarto andar para baixo da terra que vocês se reúnem? Eu estarei lá. Pois bem, esse é o sentido dos mártires que morreram por causa de Jesus. Num certo momento, o sumo sacerdote e a seita dos saduceus se levantaram contra os apóstolos e começaram a prender mesmo. Então eu quero lhe desafiar, no bom sentido da expressão, a um cristianismo muito verdadeiro, muito forte, mas não ignore os sofrimentos de um cristianismo muito verdadeiro. Lucas nos relata que, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, cantando e louvando por serem considerados dignos de sofrer as afrontas por causa do nome de Jesus. E Atos diz que todos os dias, na verdade, eles permaneciam e não cessavam de ensinar e pregar a Jesus. É ou não é uma transformação
poderosa na vida desses homens. Pois bem, por quê? Porque creram no Cristo vivo. A grande diferença é que virou na cabeça deles a chave: nosso Senhor vive. Na verdade, a história nos conta que não somente sofreram afrontas por causa do nome de Jesus, mas como a maioria deles morreu por defender a realidade da ressurreição de Cristo. Será que alguém estaria disposto a morrer por uma mentira, meus irmãos? Em geral, os executores romanos exigiam apenas uma negação para libertar os condenados à morte. Se não fosse verdade, será que pelo menos um deles não negaria, meus irmãos? Alguém iria até o fim numa mentira que ele saberia que era mentira e saberia que morreria e que era só negar, e que então a negação seria uma verdade? Porque vamos dizer, se ele não tivesse aparecido, né? Era tão fácil dizer: eu me enganei, ele não apareceu, eu não vi, agora vou lhes falar a verdade, ele não ressurgiu, eu não o vi vivo. Pronto, seria solto. Porque esses homens foram até o fim dizendo: eu vi, nós o vimos, matem-nos, mas não dá para negar, nós vimos. Eu estou defendendo a ressurreição na prática, meus irmãos, não como um conceito filosófico só. Por isso, eles baseavam-se numa certeza: Cristo sim ressurgiu e ascendeu aos céus. Por ser 11h30 já da manhã, eu não vou ter tempo de caminhar com os irmãos essa outra parte. Eu quero falar dessa parte só em resumo agora, e em um dia retornar, talvez até em breve, um dia que nós tenhamos uma aula em conjunto de novo. Tem dois conceitos no objetivo da ressurreição. O objetivo da ressurreição, ele se dá em relação à soberania do rei e ao trabalho do intercessor. É necessário que haja a ressurreição, é necessário a existência da ressurreição, por conta, e eu vou falar só dos tópicos. Primeiro, o rei soberano voltou ao trono dele. E como foi isso? De algumas maneiras, voltou para a casa dele. Mais do que isso, havia um lugar de honra que ninguém mais poderia ocupar, só Jesus. Vou explicar isso em outra oportunidade. O nome, ele foi dotado de um nome, sobre todo o nome. Paulo disse aos Filipenses: esse nome, sobre todo o nome. Logo a seguir, sobre este nome foi colocado a coroa de rei. Essa coroa de rei só poderia ser colocada sobre o cabeça da igreja. Foi-lhe dado o privilégio de ser considerado o cabeça da igreja. Dessa forma, ele, como cabeça da igreja, recebeu a autoridade para julgar. E o rei julga. Por isso, a ressurreição é fundamental. Porque o rei soberano voltou ao seu lugar para o trabalho que ele tem de fazer. E o segundo aspecto é como intercessor. Meus irmãos, essa é uma área na vida do cristianismo que deveria ser lembrada constantemente. Nós não temos só um rei soberano, nós temos um intercessor. Veja como isso se dá. O poder do Cristo exaltado manifesta-se também na sua obra no céu. E Ele continua trabalhando lá por nós e trabalhará até o último dia antes da sua vinda. Então este intercessor volta aos céus para algumas coisas também. A primeira coisa que ele faz, ele anuncia a sua segunda vinda. É ele mesmo que diz que volta. João 14, mais do que anunciar a sua vinda, ele envia a terceira pessoa da Trindade, o Espírito. Mais do que anunciar a sua vinda, prometer a vinda do seu Espírito, ele capacitaria o seu povo. Nós não somos uma família passiva, nós somos uma família capacitada por aquele que subiu aos céus. Mais do que capacitar o seu povo, ele juridicamente se tornaria o nosso advogado. Mais do que ser o nosso advogado junto ao Pai, ele se tornaria acessível. O processo de acesso ao Pai é por Jesus. E eu quero deixar essas coisas significativas para os irmãos. A ressurreição tem objetivo.
Ela não é um fato isolado. A ressurreição tem a ver com o reinado de Jesus e tem a ver com a intercessão de Jesus. Para concluir, por isso as evidências da ressurreição de Cristo são incontestáveis. Por mais que os céticos, movidos pelo diabo, tentem negar, é impossível negar que Cristo vive mesmo. Ele é nossa esperança. É por Ele que nós trabalhamos, pregamos o Evangelho, vivemos a vida cristã. De fato, podemos ser, como Paulo disse aos Coríntios, firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, porque sabemos que no Senhor, porque Ele vive, o nosso trabalho não se perde. A grande vantagem para nós, no fato de que Cristo subiu aos céus. R.C. Sproul diz: se cremos naquilo que Jesus disse aos seus discípulos, devemos concluir que estamos vivendo numa época que traz maior vantagem a nós do que se tivéssemos vivido durante o ministério terreno de Jesus. Do nascimento à ascensão, nunca se desviou da missão. Cumpriu cabalmente e por isso estamos seguros da eficácia da sua obra. 5 aplicações. Ressurgiu. E agora? Ressurgiu. E onde é que eu entro nisso? Ressurgiu. Isso tem alguma coisa comigo? Domingo de ressurreição. O que eu levo para minha casa? Primeira coisa, medite na importância da ressurreição de Cristo para a sua fé. Se a sua fé não tem o Cristo vivo e ressurreto, sua fé é vã. Olha que coisa. Mas eu gosto tanto desse lugar e das pessoas. Isso não muda seu estado final. Você não vai ao céu por isso. Mas eu já fiz minha profissão de fé e eu sigo nessa igreja. E eu sou membro dessa igreja. Não é essa igreja que lhe leva ao céu. É Cristo. Medite na certeza que podemos ter dessa ressurreição, porque é essa certeza que lhe fará um cristão ativo. Lembre dos discípulos, foi a certeza do Cristo vivo que os fez um cristão ativo. Me permita, na liberdade da teologia prática, se você não é um cristão ativo, vivo, testemunhal, me permita colocar um pontinho de interrogação no quanto você crê que verdadeiramente Jesus Cristo está vivo. Por que você não testemunharia de um Cristo morto? Você não testemunharia de uma dúvida? Eu não poderia lhe cobrar nada. Não seria justo, de verdade. Você só testemunha de alguma coisa que é certo, que você diz, isso é verdade. Isso aqui ninguém muda na minha cabeça. Por isso, na inatividade da fé, geralmente a causa é a descrença no Cristo verdadeiramente vivo. Devemos viver a vida cristã confiante no domínio que Cristo exerce sobre tudo. Ele subiu para reinar e domina absolutamente tudo. Devemos usufruir os benefícios que Cristo conquistou por nós e nos possibilita através de sua posição exaltada à destra de Deus. Creiamos de tal forma que, se formos exigidos, possamos dar a razão da nossa fé. Eu não sei o quanto você será exigido ainda, eu estou concluindo agora, mas eu tenho pensado com alguns irmãos meus, pastores, que nós trabalhamos uma esfera da teologia prática no Brasil, na América do Sul e com ênfase em partes da África. Irmãos, alguns da nossa geração estão sendo duramente exigidos. Eu não me sinto tão exigido, como talvez você também não se sinta tão exigido. Esse é um dos motivos que, a partir do ano que vem, eu quero dar um passo para a África, quero viver um pouco junto dos meus irmãos lá. E então, uma vez ao ano, por uma semana, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu quero conviver um pouco com irmãos que estão diante de um islamismo ferrenho, que estão diante de um animismo mortal, que estão diante de crenças pagãs arquitetadas, planejadas para colocar os cristãos nas cadeias, para persegui-los e para matá-los. Talvez nós não sejamos, na nossa geração, exigidos assim aqui.
Mas eu, em perspectiva, junto com esses meus irmãos, nós temos pensado hipoteticamente que quem serão exigidos serão os nossos filhos, a próxima geração. Crie filhos para Deus. Crie filhos para que, se preciso, ao serem exigidos, vivam a fé que eles viram em vocês, em nós. Não criem filhos para o sucesso, porque o sucesso deles será a sua derrota. De geração em geração, a sua fidelidade. Não há derrota maior para um pai do que não conseguir encaminhar o seu filho à fé. Não há derrota. Ele pode plasticamente demonstrar felicidade. Ele é um derrotado dentro da sua própria casa, no seu serviço. Ele sabe disso. Todo pai sabe disso. Bom, talvez não sejamos exigidos nós na nossa própria carne, mas é possível que tenhamos de preparar filhos para isso. Porque o cristianismo é isso, queridos. O cristianismo não é um conto. O cristianismo não é uma boa história. O cristianismo não é um épico. O cristianismo não é uma filosofia encantadora. O cristianismo é uma realidade duríssima. É uma verdade que vai ao íntimo do coração do homem e muda a sua vida. O cristianismo é transformação de vida. E estes homens testemunharam de Jesus porque tiveram suas vidas transformadas. O ponto forte, o ponto básico, o ponto nevrálgico é a ressurreição. Se você crê num Cristo ressurreto dessa maneira, bem-vindo ao cristianismo. Se você ainda não crê num Cristo vivo assim, que capacitou-o para essa vida, ore ao Senhor. Pergunte por quê. Talvez Deus, na sua graça, nos atenda. Nós vamos encerrar com uma oração. Peço que os irmãos fechem seus olhos por um instante e pensemos juntos. Nesta manhã que chegamos a esta casa, fomos recebidos com alegria por irmãos, por irmãs, cantamos, lemos a Bíblia, ouvimos a exposição da palavra, vimos um casal completar 50 anos de matrimônio, vimos a expressão da fidelidade do Senhor de geração em geração, ouvimos uma aula sobre a ressurreição e agora vamos para as nossas casas. Como? O que o Senhor fez em nós nessa manhã, Senhor? Mostra-nos pelo Teu Espírito. Mostra-nos o que somos, quem somos, o que fazemos e o que ainda faremos para a Tua glória, Senhor. Mostra-nos que esse tempo de falar de ressurreição é um tempo para fortalecimento de fé, para ações, para coisas que precisam serem feitas. Mostra-nos, Senhor, se somos ativos ou inativos. Mostra-nos. Mostra-nos, Senhor, se somos fiéis a Ti ou infiéis a Ti. Mostra-nos, Senhor, o quanto dos nossos pecados trazem inconformação em nós. Mostra-nos, Senhor. Também mostra-nos os pecados a que nos acostumamos a eles. Mostra-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, aquele que convence tudo e a todos de juízo e de pecados. Mostra-nos o nosso lugar. Mostra-nos o que precisamos fazer. Mostra-nos, Senhor, as dimensões da glória a que fomos envolvidos. Mostra-nos, Senhor, a Tua presença, para que nosso coração tema a Tua presença, para que não nos apresentemos como se estivéssemos diante do nada. Mostra-nos, Senhor, o que é ter um Deus como este por nosso Deus e suas instruções por voz aos nossos corações. Mostra-nos. Mostra-nos para que possamos viver um ano, mais um ano da nossa vida, talvez não da forma como tenhamos vivido mesmo, como aqueles poucos alunos lá no Massachusetts, nos Estados Unidos, em que um começou a dizer: eu não posso mais viver da forma como tenho vivido. Não é justo, não é digno.
E certamente o reconhecimento diante do Senhor, pelo teu Espírito, produzirá vida abundante, presença contínua do Senhor em nós, novo ânimo, novo olhar, nova disposição de mente, nova dependência de Deus. E um povo se levanta assim, avivado no Senhor, com a vida do Senhor, para a obra que tem de fazer e faz alegremente. Assim nós oramos, na dependência do Espírito Santo de Deus, para nos convencer, nos capacitar. Em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.